Olá, meus amigos, minhas amigas, bom dia, a paz do Senhor. Vamos a mais uma leitura e meditação da Palavra de Deus. Palavra preciosa, palavra que é viva, eficaz e mais penetrante do que espada de dois gumes. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, o verso 15, que nos diz: Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Estamos diante de uma cena, diante de um fato histórico, e não podemos nos esquecer tudo que está envolvido neste fato. Aqui temos um grupo de religiosos, líderes religiosos preocupados com a sua religião, preocupados com a verdade, aqueles que deveriam propagar a verdade, aqueles que têm o conhecimento da palavra, do mandamento de Deus e sabe muito bem que um dos mandamentos é não dar falso testemunho. E nesta cena, este homem de Deus, este diácono, este homem que está servindo a Cristo, está servindo a igreja, está servindo a comunidade necessitada. As viúvas estão sendo atendidas pelo ministério deste homem. Este homem que não apenas serve a mesa, não apenas alimento, mas se torna também uma testemunha viva, fiel, se torna alguém que ministra milagre, prodígios e sinais são feitos através da sua mão. Mas eles tentam calar, eles tentam impedir que esses que o Espírito Santo está levantando, cheio da unção do alto, cheio de poder, cheio de virtude, pregando o Evangelho, e o Evangelho de poder, o Evangelho poderoso que cura, que liberta, que restaura e que salva. E os ciúmes desses religiosos que tentam apagar, que tentam convencer usando argumento. Mas o texto diz: não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava, não conseguindo no discurso, não conseguindo no debate prevalecer. Eles usam de mentira, eles subornam, eles pagam para alguns homens para que esses homens possam mentir, possam apresentar falsas testemunhas e dizer coisas que ele nunca disse e de falar de coisas que ele nunca fez. E são os religiosos, são aqueles que cuidam da lei, são aqueles que estão aqui para julgar, aqueles que estão aqui para condenar um homem. E sabe o quanto Deus preza pela verdade. O que a palavra do Senhor diz? O cuidado para que uma pessoa não seja julgado injustamente, para que não haja falso testemunho que venha comprometer a vida de um homem. E aqui, os religiosos, os conhecedores da lei, aqueles que conheciam o mandamento muito bem, que dizia: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E no capítulo 6, verso 13, diz: apresentaram testemunhas falsas que depuseram. E eles diziam: este homem não cessa de falar contra o lugar santo, contra a lei. E tem dito que esse Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar, mudará os costumes que Moisés nos deu. Falsas testemunhas, pessoas apresentando testemunho. Mas, mais uma vez, Deus está em cena. O Espírito Santo está em cena.
e ele está trazendo a verdade, e ele está trazendo revelação. Eles estão apresentando alguém que tem sido contra a lei, alguém que tem sido contra a religião, um malfeitor. Mas aqui Deus está apresentando, Deus está revelando, Deus está tirando a cortina, a nuvem escura, aquilo que está sendo apresentado pelas autoridades por homens que foram subornados. E aqui Deus traz uma revelação. E todos os que estavam assentados no sinédrio, todos aqueles que estavam ouvindo as testemunhas, que estavam ouvindo falsas testemunhas, falsos depoimentos, palavras falsas. A verdade está sendo destruída. A verdade está sendo deixada de lado e uma outra arma está sendo usada para que um homem seja condenado, para que um homem seja morto, o primeiro mártir seja executado e não se continue falando do Evangelho. Mas chama a atenção do meu querido, da minha querida, para esse fato. Todos os que estavam assentados, todos os que estavam ouvindo o depoimento, olhando, fitando os olhos em Estevão, estão olhando para ele. As testemunhas estão sendo deixadas de lado, mas Deus leva os olhos desses homens para Estevão. E o que é que eles veem em Estevão? Viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. A glória, o poder de Deus se manifestou. O brilho de Cristo estampou em seu rosto. Aquilo que aconteceu tantas vezes, aconteceu com Moisés, quando esteve na presença de Deus, quando desfrutou da presença de Deus, quando desceu o monte trazendo os mandamentos. O seu rosto brilhava, a glória de Deus se manifestava. E aqui este homem que está fazendo a obra de Deus, que é um porta-voz do Senhor, um mensageiro, que está sendo agente de milagre. Aqui ele está sendo apresentado, está sendo acusado, mas Deus traz a verdade. E eles veem o seu rosto e veem o rosto como se fosse rosto de anjo. Um anjo de Deus, um mensageiro de Deus que está sendo revelado a todos aqueles que estão ouvindo. Todos os olhos se voltam para Estevão e é isso que Deus revela. É essa cortina que Deus abre e mostra que esta palavra, que a palavra de Deus continue falando aos nossos corações e que estejamos atentos para ouvir e para ver aquilo que Deus quer nos mostrar. Por isso, que Deus te abençoe, que você tenha um bom dia, que você receba neste dia grandes revelações da parte de Deus, que os nossos olhos sejam abertos para a verdade. Tenha um bom dia, é o meu desejo e é a minha oração em nome de Jesus.